Eleições 2022. Na série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, o convidado de hoje é o candidato Leandro Brunharo, do PCO. Polícia Civil faz operação no Paraná e em Santa Catarina contra a quadrilha que aplicava o golpe do bilhete. Santa Catarina registra saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em julho. E no esporte, a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro e a vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa com as eleições 2022. Olho no voto, olho na TVBV. Hoje você vai acompanhar mais uma entrevista da nossa série com os candidatos ao governo de Santa Catarina. O nosso entrevistado de hoje tem 31 anos de idade, é natural de Florianópolis, mas mora há mais de 20 anos na cidade de Lages, Serra Catarinense. Marceneiro de profissão, trabalha atualmente no ramo de telemarketing. Leandro Brunharo, do PCO, é o nosso convidado de hoje aqui no Band Cidade. Tudo bem, candidato? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Candidato, a partir de agora começa então a contar o tempo de 10 minutos para a entrevista, o relógio já está na tela, já a partir de agora começando a contar o tempo. Eu quero começar, candidato, o nosso bate-papo perguntando por que o senhor decidiu ser candidato ao governo de Santa Catarina? Na verdade, a decisão foi uma decisão coletiva, né? A decisão do Partido da Causa Operária, né? Como a gente é um partido que respeita muito a nossa base, ele é feito e montado pela base, isso foi uma decisão coletiva, né, que foi chegada ao meu nome para defender o programa do partido. Não é uma eleição minha, né? É uma candidatura minha. É uma candidatura para levar o nome do PCO e levar o nosso programa que a gente tem para os trabalhadores e as trabalhadoras de Santa Catarina e de todo o Brasil. Bom, vamos falar de alguns assuntos importantes, candidato. Se o senhor for eleito governador, qual vai ser a sua prioridade número 1? É que assim, né, o nosso ver, ser eleito não muda tanto as coisas, né, do jeito que elas deveriam ser. A eleição, na verdade, ela é só um começo, né? O Partido da Causa Operária está na eleição, é para mobilizar os trabalhadores. A gente não vê que como uma eleição vai resolver todos os problemas, vai ser um negócio virar um Pokémon. O problema é os trabalhadores se organizarem para ir correr atrás dos seus benefícios, né? Correr atrás só da mudança do sistema, né? Porque entra um, sai outro, entra outro e realmente não muda, né? O que muda realmente, de fato, é a organização do trabalhador e é isso que preza o PCO. Certo. E vamos falar um pouquinho de alguns temas importantes, candidato. Saúde, por exemplo, né? O senhor tem acompanhado, Santa Catarina enfrentou pandemia de Covid-19, enfrenta a varíola dos macacos, enfrenta pressão nos atendimentos de saúde, tudo isso mexe com a sociedade. Qual que é a proposta do PCO para a área da saúde em Santa Catarina? A proposta do PCO é priorizar a saúde mesmo, né? Que o PCO acredita que não é levando o jeito que tá as coisas que vai ser resolvida alguma coisa. O problema é que tem uma série de problemas que englobam tudo isso aí, né? O problema é que sempre reflete saúde, segurança pública, mas tem todo um sistema que tem que ser mudado por trás disso aí, entendeu? E não é a forma que está sendo usada, porque, na verdade, os problemas que teve na pandemia, na verdade, foram os problemas de um estado brasileiro calamizado por um golpe de Estado que ocorreu, né? Anteriormente, né? Então, um governo golpista não soube levar a pandemia e aí dificultou ainda mais o que poderia ser feito, né? Então, ele não ajudou e ainda ajudou a atrapalhar, né? Bom, candidato, e com relação à infraestrutura, o Estado tem uma série de problemas, não é? Tem rodovias que estão em situação ruim, tem uma situação de dificuldade de escoar a produção para os portos, chegar nos portos, não é? Qual que é a proposta, como é que o senhor entende que seja necessário fazer na área da infraestrutura para aumentar a competitividade do produto catarinense, para aumentar a competitividade da economia de Santa Catarina? Na verdade, a economia tanto de Santa Catarina como do Brasil, ela foi destruída pelas privatizações, né? A reestatização de todas as empresas é a principal solução ao problema de infraestrutura. Que o Brasil, ao longo do tempo, ele criou todo o seu, digamos, o seu sistema e ele estava suprindo a sua infraestrutura, a sua saúde, a sua educação. E com o tempo, todos os governos golpistas que tiveram, eles atrapalharam e venderam as nossas empresas a preço de banana, né? Então, a reestatização de nossas empresas é um bom passo para começar uma infraestrutura melhor no Estado. Bom, candidato, falando um pouquinho de agronegócio, né? Santa Catarina é um estado bastante exportador, é um estado que tem no agronegócio uma das suas principais fontes de recursos, não é? E de dinheiro mesmo para Santa Catarina. Qual que é a sua proposta para fomentar ainda mais o setor? Desde pequeno agricultor, aquele que depende do recurso, mas também aqueles que exportam, né, e geram bastante emprego e renda. Qual a proposta para o agronegócio? Depende, porque
Porque assim, ó, o agronegócio ele tem como um negócio bilionário, só que ele não gera tantos empregos assim como ele costuma dizer, né? O agronegócio, e o problema do agronegócio é que o dinheiro que o agronegócio fica, ele não alimenta a população e ele muito menos, esse dinheiro fica aqui. O problema do agronegócio é que ele ganha dinheiro nessas terras catarinenses e ele simplesmente leva o dinheiro para outro lugar. E qual é a proposta para o agronegócio? A proposta é enfatizar a agricultura familiar, que isso que geralmente gera empregos, gera riqueza e que alimenta a nossa população. Essa de achar que o agronegócio é o que alimenta o Brasil é mentira. Bom, candidato, vamos falar um pouquinho de emprego. Santa Catarina, a gente tem recentemente aí os dados, inclusive do CAGED, que saíram hoje, não é? Santa Catarina registra aí a menor taxa de desemprego do país, tem a menor informalidade, tem o maior percentual de população ocupada, dados do IBGE. Qual que é a proposta do senhor para incrementar ainda mais a geração de emprego e renda aqui em Santa Catarina? É que assim, né, tem que ver também que não adianta gerar emprego sem condições para o trabalhador, né? Alguns dados que vêm, gerou tantos empregos, ótimo. O problema é que como esses empregos estão gerados, que depois da reforma trabalhista, muitos empregos, até formais, viraram subempregos, com trabalhador ganhando por hora, ganhando, eles formalizaram a informalidade. E a principal proposta do PCO para a geração de empregos é diminuição da carga horária para 35 horas semanais, sem redução salarial. Isso gera empregos, vai fomentar a economia, essa é a proposta principal do PCO. Perfeito. Candidato, vamos falar um pouquinho da segurança pública, é outra área bastante importante do Estado. O Estado tem registrado algumas reduções importantes em indicadores da segurança pública, por exemplo, homicídios têm caído no Estado, mas há um dado, e eu sempre tenho enfatizado isso com os entrevistados, com os convidados, com os candidatos que vêm aqui ao estúdio, o dado que ainda é bastante preocupante aqui no Estado, que é a questão do feminicídio. Esse que, infelizmente, não para de aumentar. E a violência doméstica também aumenta bastante aqui em Santa Catarina. Qual a proposta do PCO, do senhor como candidato ao governo do Estado, para resolver o problema da violência doméstica e para diminuir o número de feminicídios em Santa Catarina? É que assim, a violência, na verdade, ela é um retrato do Estado como ele é, né? A gente vive num Estado completamente fascista, o Estado em geral, o brasileiro, um Estado fascista, onde a polícia nada mais faz do que uma guarda armada da burguesia. A polícia não serve e não protege, ela simplesmente serve os interesses do capital. A principal proposta do PCO para a segurança pública é a extinção da polícia militar em todo o Brasil. Bom, candidato, e para a educação? É uma outra área que também o povo catarinense pede investimentos, pede uma melhora nos indicadores da educação catarinense como um todo, que são acima da média nacional, mas ainda são indicadores que podem e devem ser melhorados. Qual que é a proposta para a área da educação? A educação, na verdade, foi o que mais sofreu, e é o que mais sofre, porque, além de tudo, o professor também é um trabalhador, então ele já sofre os problemas que todo trabalhador tem. E, além do mais, a educação é o primeiro lugar onde eles tiram dinheiro de tudo. Na verdade, a proposta do PCO é a educação, crescer a educação e verbalizar, dar verbas apenas para o ensino público, porque tem muito dinheiro que é gastado público que vão para fins particulares, né? Bom, candidato, nós temos ainda 3 minutos para a nossa entrevista. Eu quero continuar abordando com o senhor como é que vai ser, como seria a relação do senhor como governador com a Assembleia Legislativa, na eventualidade de um mandato. Afinal de contas, o Poder Legislativo vai eleger 40 deputados ou deputadas, enfim. Como seria a sua relação do governo do PCO, do governo Leandro Brunhago, com a Assembleia Legislativa? Na verdade, assim, né? A gente vinha aqui... A relação que o PCO tem, ele tem todo um programa para isso, né? O nosso programa ele é visado para os trabalhadores. O nosso diálogo é com os trabalhadores. A gente sabe que a Assembleia em Santa Catarina tem a tradição de eleger muitas pessoas aí que são do meio empresarial e tudo mais. Nós não queremos diálogo com o meio empresarial, a gente quer diálogo com o trabalhador, porque os trabalhadores eles podem e eles devem governar. E a partir daqui vai ser a nossa mobilização principal. Certo. Candidato, com relação ainda à questão da segurança pública, o senhor defende o fim da polícia militar. Que força seria colocada no lugar da polícia militar para prover a segurança da população dentro dessa proposta que o senhor acabou de fazer? É que assim, né, o fim da polícia militar ela não pode ser um negócio que vai cair do céu de repente, né? Todo um Estado tem que estar preparado para isso, né? Tem que ter a mobilização popular. Apenas um Estado realmente democrático comporta esse fim da polícia, né? Não adianta a gente trocar 6 por meia dúzia e criar uma nova polícia. Não é essa a intenção. Não adianta só mudar um nome, né? Ou desmilitarizar a polícia, como alguns dizem. Então é todo um aparato de coisas que são feitas, né? Que apenas a mobilização popular vai... Bom,
Candidato, nós temos então agora o minuto final, o senhor fazer suas considerações finais, dirigir-se ao eleitor para a mensagem final nessa nossa entrevista, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer a TV Barriga Verde pela oportunidade, um dos poucos veículos aí que deram oportunidade para a gente. E a nossa principal foco é mobilizar o trabalhador. Se juntem aos trabalhadores do seu sindicato, do seu bairro, mobilizem. Não é legendo A, legendo B, que a gente vai realmente trazer a mudança. A mudança vai vir através da organização popular, através de um governo realmente operário. Enquanto isso não acontecer, a gente defende a candidatura de Lula presidente sem esses golpistas. Conheçam o plano do seu candidato, porque hoje em dia tem um monte de candidato que está ali fazendo demagogia, mas eles votaram na reforma trabalhista, eles votaram contra o assalto do trabalhador, eles votaram no golpe. O voto realmente ele não muda as coisas. Se o voto realmente fosse respeitado no Brasil, a presidente Dilma Rousseff não teria sido deposta do seu governo por nada. Até hoje não existe um motivo dela ser. O presidente Lula foi preso ilegalmente porque ele ganharia a eleição. A eleição de 2018 foi fraudada e só a mobilização popular vem impedir que isso aconteça nessa próxima eleição. Mobilizem os trabalhadores e venham com o PCO participar da nossa campanha do trabalhador para o trabalhador. Lula presidente, fora Bolsonaro e todos os golpistas. Candidato, muito obrigado. Candidato Leandro Brunhago, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Sucesso, boa sorte na eleição. Muito obrigado aí e até mais. Muito bem. Amanhã, aqui no Band Cidade, o nosso entrevistado vai ser o candidato Carlos Moisés, do Republicanos. Você não pode perder. De volta com o Band Cidade, com o prêmio Band Cidades Excelentes, uma parceria entre o Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila. O prêmio Band Cidades Excelentes é uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila e avalia os 5.570 municípios brasileiros para eleger os melhores em cada categoria. 6 pilares norteiam a avaliação da edição deste ano: governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Pontos essenciais para definir uma cidade excelente. Algumas cidades catarinenses foram premiadas na edição do ano passado. Timbó, no Vale do Itajaí, foi eleita a cidade excelente do país no grupo entre 30 mil e 100 mil habitantes. Peritiba foi a terceira colocada entre as cidades com menos de 30 mil habitantes. Jaraguá do Sul foi a segunda colocada entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Além dos prêmios principais, também houve premiação nos 5 pilares que compõem as cidades excelentes. Na eficiência fiscal, Presidente Getúlio venceu entre as cidades de menor porte e Videira foi a vencedora na categoria de 30 mil a 100 mil habitantes. No pilar Desenvolvimento Socioeconômico, só deu Santa Catarina. Piratuba venceu na categoria até 30 mil habitantes. Braço do Norte levou o prêmio na categoria 30 mil a 100 mil. E Jaraguá do Sul venceu entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Nas categorias especiais, Joinville ficou na terceira posição entre as cidades maiores de 500 mil habitantes e Florianópolis em terceiro lugar entre as capitais. Agora o assunto é o emprego. Santa Catarina fechou no azul em julho na geração de emprego formal. O repórter Ronaldo Penido tem as informações ao vivo aqui no Band Cidade. Tudo bem, Ronaldo? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, divulgados hoje. A gente preparou uma arte com os dados para você acompanhar. Olha só, em julho, o número de admissões foi de aproximadamente 116.450, demissões 111 mil, saldo positivo de 4.551 vagas, com alta de 0,19%. De janeiro a julho, o número de admissões foi de 913.951, demissões 824.886, saldo positivo de 89 mil vagas aproximadamente, uma alta de 3,94%. Os setores que mais geraram vagas foram os da construção civil, com 1.452, serviços, com 1.438 vagas, comércio com 956, indústria com 738. Entre as 100 cidades com o maior número de vagas na geração de empregos,
8 são catarinenses, dentre elas Florianópolis, Itajaí e Joinville. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. A Polícia Civil deflagrou hoje, no Paraná e em Santa Catarina, uma operação contra uma quadrilha que aplicava o famigerado golpe do bilhete premiado. São cumpridas 7 ordens judiciais, 3 prisões e 4 buscas em Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana. A quadrilha, alvo da operação, é especializada no já conhecido golpe do bilhete premiado. Nesta manhã, veículos e dinheiro usados no esquema foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou há algumas semanas. Os estelionatários enganavam as pessoas, propondo a troca entre um valor em dinheiro por um falso bilhete de loteria contemplado. Ainda não há um balanço do montante do prejuízo sofrido pelas vítimas. São investigados alvos nos 2 estados, Paraná e Santa Catarina. Eles fizeram a investigação por lá, descobriram que eram as nossas meninas aqui do Paraná que tinham ido até lá praticar golpes em idosos. Aqui no Paraná, elas também têm investigação por outros inúmeros estelionatos. E daí foram cumpridos hoje mandados de prisão, tendo em vista procedimentos lá de Santa Catarina. Tem vítima que leva os estelionatários a tomar café em casa, depois pegam joias, pegam euros, pegam valores do cheque especial, do limite do cartão e acabam tendo prejuízos aí de 100 mil, 200 mil reais. E a Polícia Rodoviária Federal fez neste fim de semana a maior apreensão de maconha do ano em Santa Catarina. Foi na BR-116, em Ponte Alta do Norte. Ao todo, os policiais apreenderam 1.094 quilos de maconha. A carga estava escondida embaixo de caixas de frutas vazias. 2 pessoas estavam no veículo. O motorista, de 24 anos de idade, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele não tinha habilitação e não soube explicar os motivos da viagem. A passageira, uma jovem de 17 anos, foi apreendida e vai responder pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Os 2 foram levados para a Polícia Civil em Curitibanos. Hora de conferir como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Os detalhes agora na previsão do Band Cidade. A terça-feira vai ter sol na maior parte do dia em Santa Catarina. Entre a Grande Florianópolis e o norte do estado, a circulação marítima traz mais nuvens e chuva isolada, especialmente na madrugada, manhã e noite. As temperaturas vão estar baixas, com mínimas próximas de 0 e até negativas nas áreas altas do estado, com chance de geada entre o oeste e o Planalto Sul. Em Florianópolis, mínima de 11, máxima de 17 graus. Em Blumenau, variação entre 4 e 16. Em Lages, mínima de 0 e máxima de 14. E em Chapecó, mínima de 4 e máxima de 20 graus. Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio da Bélgica e disparou na liderança do Mundial. Desta vez a chuva não veio, mas as confusões em Spa estavam lá, como sempre. Hamilton e Alonso. Latifi e Bottas. O safety car entrou, juntou o pelotão e ajudou o Max Verstappen, que largou em 14º e já subiu para 8º na primeira volta. Com os pneus macios e mais aderência do que os rivais no começo da prova, o holandês mostrou que está mesmo em estado de graça. Os adversários foram ficando para trás. O pole Carlos Sainz parou nos boxes. O companheiro Sérgio Pérez abriu e Max chegou à liderança em apenas 12 voltas. Na troca de pneus de Verstappen, Sainz voltou para a ponta e a briga pela vitória ficou um mano a mano entre eles. Se bem que briga mesmo não teve. Impossível parar! Uma sabruta impossível parar o Supermax, a torcida gosta. Pérez também passou o Sainz e a dobradinha da Red Bull foi estabelecida. Lá na frente, mais um passeio do campeão de 2021 e, podemos dizer, provável bicampeão em 2022. Cê tá louco, Max Verstappen? No capricho pra vencer na Bélgica. Agora o futebol. O Avaí perdeu mais uma na Série A, agora para o Coritiba. Foi o 7º jogo sem vitória do time. A pressão sobre o técnico Eduardo Barroca aumentou. No estádio Couto Pereira, na capital paranaense, o único gol da partida foi marcado por Fabrício Daniel.
e ficou nisso. Curitiba 1, Avaí 18º colocado na Série A com 23 pontos, 0. O Avaí volta a campo pela Série A no próximo sábado, às 4h30 da tarde, para enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na Série B, o Criciúma empatou em 0-0 com o CRB em Maceió. Já o Brusque perdeu dentro de casa para o Londrina. Confira. Mesmo jogando em casa, o Brusque não conseguiu parar o Londrina, que marcou o único gol da partida aos 14 do primeiro tempo com Douglas Coutinho. Essa foi a 12ª derrota do quadricolor na Série B, 8ª sob o comando de Luan Carlos, que viu o cargo ameaçado com mais esse revés. Brusque enfrenta o Tombense fora de casa na próxima rodada. O time do Vale é o 14º colocado com 29 pontos. Na Série C, o Figueirense se recuperou após a derrota na primeira rodada do quadrangular final e goleou o Vitória no estádio Orlando Scarpelli. No estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense abriu o placar com este gol contra de Alemão. Léo Arthur acertou o lindo chute de fora da área e fez o segundo. Trellis, de cabeça, diminuiu para os baianos. De pênalti, o goleiro Wilson fez o terceiro do Figueirense. Rodrigo Bassani fez o quarto para os donos da casa. E Gustavo Henrique fechou o placar. Final, Figueirense, segundo colocado do quadrangular final 5, Vitória 1. O próximo duelo do Figueira é no sábado, às 5 da tarde, contra o Paysandu, também em Florianópolis. Ainda no esporte, o fim de semana teve a Maratona Internacional de Florianópolis, com cerca de 11 mil atletas nas ruas da cidade. Veja os vencedores. O baiano Fabrício Pancada conquistou o título da maratona com um tempo de 2 horas, 24 minutos e 44 segundos. No feminino, Janaína Santana é a bicampeã, com 2 horas, 49 minutos e 30 segundos. Nos 21 quilômetros, os títulos ficaram com Samuel Souza, que fechou a prova em 1 hora, 6 minutos e 21 segundos, e Elisângela Ferreira, com 1 hora, 20 minutos e 42 segundos. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. As reportagens desta edição estão no nosso portal. Acesse tvbv.com.br, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Ficamos por aqui, uma ótima noite para você, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.